há verdades que são relativas, que podem ser adquiridas pelo aprendizado, mas a única e eterna é o Senhor Jesus. Neste ponto, o cristianismo iluminou o pensamento de Sócrates, pois ninguém se torna bom por autoconhecimento, mas a pessoa é levada a ser bom quando ela conhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Bom, Platão foi de 427 a.C., ele busca a verdade já no ser. Enquanto o Sócrates dizia que a verdade está no autoconhecimento, quando você começa a aprender, você começa a ter a verdade, o Platão diz, não, a verdade já está com você, já está dentro de você. Para Platão inicialmente, ele é discípulo de Sócrates, né? O mundo das ideias constitui a realidade da qual o mundo sensível e reflete a sombra do que o mundo é. No caso Platão, ele trabalha com o conceito do antes. Ele diz que já está embutido. A concepção do antes, para Platão, era a fonte das ideias. Então, após isso, consequentemente, no uso da inteligência, desenvolvimos a ideia. Ou seja, para ele, já nascemos com o raciocínio. Só falta, então, despertar as ideias desenvolvidas. Mas a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e ela que vos libertará. Não é o meu conhecimento, não é o contato com as coisas. Bom, aí vem outro grande aí, o tal do Aristóteles, né? O Aristóteles, ele é de 334 a.C. Ele busca a verdade, ele diz que a verdade está na experiência, né? Ele quase iguala lá com o Platão. Ele diz que a verdade está na experiência. Bom, o Platão diz que a verdade está inata, você descobre aos poucos. Já o Aristóteles diz que você precisa ter a experiência para descobrir a verdade. Ele discorda de Platão, a sua ideia supera a ontologia do mestre. Ele diz que nada se encontra no plano, na esfera do ser. Porque o Platão falou que já está lá, não é? Agora, que seja uma realidade sensível, que é um reflexo de um mundo insensível e uma realidade inteligível. Segundo Aristóteles, nós nascemos para observar primeiro e depois formular. Ele não defendia que tínhamos uma inteligência incubada, que é o caso de Platão. Ele dizia que já estava lá, a gente tinha que buscar. Ele não defendia, como no caso o seu mestre, hein? Como afirmava Platão, assim, que por observar despertaria a construção cognitiva a respeito da vida. Em algum ponto, Aristóteles se aproxima, no entanto, a verdade sim pode ser alcançada, mas com a experiência, em Cristo e não nas coisas. Então parece-me que o Aristóteles está um pouquinho mais... Por isso que o nosso querido Clemente de Antioquia, Clemente de Alexandria, ele vai usar um pouco do Aristóteles, porque muito parece. O Aristóteles diz que a verdade está na experiência. Só que a igreja disse assim, ok, mas a experiência com Cristo, a verdade que se busca em Cristo. O Evangelho de João, a palavra verdade vem para o grego como aletheia. Aletheia é onde vem o nome Alice, né? Que na Bíblia aparece mais de 20 vezes. Aletheia é esquecer. No Novo Testamento que está mais falando sobre isso, né? Porque está em grego, é o que mais se utiliza. Olha só, Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? João 1,17, João 1,14. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Importante é adorar o Pai em espírito e verdade. João 4, 23, 24, João 3, 21. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não está a verdade. 8,44. E as pessoas não creem em Cristo porque ele... E as pessoas não creem em Cristo porque ele diz a verdade. Tá vendo? Eu sou o caminho, a verdade. João 14, 6. Ao falar em Espírito Santo, por 3 vezes fez questão de chamá-lo Espírito da Verdade. João 14, 17, João 15, 26, João 16, 13. Então, na verdade, a verdade está aí. Em João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso foi a oração que o Senhor fez por nós. Diante de Pilatos, quando ele foi questionado por né, Jesus resumiu sua missão. Ele disse assim, para isso eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho
da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, a verdade veio para repor a mentira. E quando a Grécia usa esse termo, está abrindo um caminho muito amplo para nós. Por exemplo, preste bem atenção agora. A palavra leteia no grego significa esquecer. Mas quando fala ali a verdade, fala em aletheia, que significa desesquecer. Mas como é que eu desesqueço? Como é que eu esqueço e como é que eu desesqueço? Muito bem, vamos entender assim. Na verdade, os gregos usavam a palavra letheia para esquecer o mundo físico. Quando alguém morria e ia para a eternidade, os gregos diziam que a pessoa passava por uma ponte chamada letheia, que é esquecer do que ficou, ia para outro mundo. Mas também a palavra significa estar preso fora de si. A letheia, quando chega a verdade, quer dizer o seguinte, quando a verdade chegou, a outra tem que sair. Porque se uma verdade compete com a outra, então não é verdade. Uma das duas são mentira. Então a verdade chegou, ela me libertou. Aí vem a palavra euletéria, que euletéria é libertar. É um sentido de você estar preso fora de um significado. Você tem um conceito, mas não tem um significado. Quando Adão pecou, o diabo deu um conceito para ele. Olha, o que Deus falou, não, você pode comer aí, falou para Eva, Eva pecou. Não, não tem problema, vocês podem comer à vontade. Ele criou um conceito, não um significado. Há uma diferença entre conceito e significado. O conceito é uma ideia que eu tenho a respeito. O significado é o que eu sei daquilo. Então, o diabo deu um conceito. O Adão acreditou, Eva acreditou, eles comeram da fruta, pecaram e aí veio a mentira. Quando Cristo vem e traz a verdade, o homem está preso fora de si. Por quê? Por que fora de si? Porque a natureza humana foi feita para não pecar. Foi feita para adorar a Deus a vida inteira, mas o pecado fez isso. Então, quando eu aceito Jesus, eu conheço a verdade, ok? Então, aletheia. Eu desesqueço. Por quê? Porque eu tenho os pecados que eu pratico e eu tenho o pecado original. Então, quando eu aceito Jesus, eu deixo de praticar esse pecado, então eu esqueço esse pecado e vou desesquecer o que o diabo fez lá no começo. Quer ver uma coisa? O diabo, quando o homem pecou, então veio entre aspas, uma verdade que não era verdade, dizendo, isso aqui não tem problema. E ela está até hoje, né? Nada a ver, pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode pecar à vontade. Isso aí é um conceito sobre uma verdade que não é verdade. Quando eu aceito Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, eu deixo a prática do pecado esquecer. Aí vem eletéria, eu sou livre. E eu desesqueço a letéia, eu vou para o significado. Aquilo que o pecado dizia que era pecado, já não é mais pecado. Ou seja, já é para mim o pecado que eu... Não é mais pecado, já é o pecado que eu sei que é. Quando a verdade vem, ela me contou a história, eu aceitei a Jesus, agora eu vejo de outra forma, então eu desesqueço. Eu esqueço a prática do pecado. E eu desesqueço aquilo que me foi contado lá atrás. Então, aquela tese do pecado que o diabo me contou, as coisas que o mundo me diz que eu posso fazer, que está tudo certo, essa aí eu tenho que esquecer, porque o pecado me contou. Então, eu esqueço. Eu paro de pecar, eu não faço mais o pecado, eu desesqueço. É esquecer duas vezes, porque lembra, primeiro era a verdade. O diabo trouxe a mentira. E a mentira trouxe a prática. Então, quando eu vejo a verdade, ela tira essa mentira, aí eu esqueço, e ela acaba com essa prática, eu desesqueço. Neste ponto, o versículo diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aí vem a expressão euletéria, que é liberdade. E quando eu estou liberto, eu volto para aquilo que eu era. Porque quando eu falo assim, eu estou preso fora de mim, é porque a minha natureza não era para pecar. E o pecado me fez pecar. Agora, como eu estou salvo em Jesus, então eu desfiz essa prisão. E agora eu não tenho mais essa prisão. Deixa eu querer ficar melhor. Vamos supor que você está viajando, voltando para casa. E ao longe você viu a sua cidade iluminada. É de noite,
está dirigindo, você está ali naquela escuridão, e a cidade está lá iluminada. Você fala, a minha cidade está chegando. Dá aquela ansiedade para você correr logo e chegar. Essa que é a ideia. Ao longe você vê a verdade de Deus. Quando você aceita Jesus, as escamas dos olhos caem. Lembra que quando Eva pecou, a Bíblia diz assim, e olhando ela para a fruta, viu que era boa para se comer. Não é isso? Mas depois o mesmo texto fala assim, e abriram-se-lhe os olhos e viram que estavam nus. Aí eu pergunto, que olho que abriu aí? Primeiro, ela viu a fruta. Segundo o texto, era boa para se comer. E agora que ela acaba de comer, ela abre os olhos? Mas são quantos olhos que ela tem? Então aí que está o problema. A primeira verdade, aquela única, aquela da santidade, era aquela que ela não via nudez, não via o pecado. Mas agora que ela comeu da fruta, ela pecou, abriu-se os olhos da alma. Por isso que quando eu aceito Jesus, o meu espírito é vivificado, porque estava morto em delitos e pecados, segundo Efésios 2,7. Agora a pessoa quando peca, ela abre os olhos da alma, e ela começa a ver nudez, começa a ver pecado, porque os olhos da alma estão abertos. Quando aquela mulher samaritana chegou para Jesus no poço de Jacó, e Jesus se revelou a ela, olha, eu sou a água viva. E ela falou, vejo que és profeta. Quando ela fala, vejo que és profeta, os olhos espirituais dela foram abertos, porque estavam fechados. Os olhos que ela tinha abertos eram os olhos da alma.